Existe um tema muitíssimo importante que vem sendo cobrado em todas as provas que diz respeito à hipótese da violência doméstica. Quando a gente fala de violência doméstica, na verdade, a violência doméstica contra a mulher é a Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, uma lei que surgiu em razão de uma denúncia que o Brasil sofreu no âmbito de tratados internacionais por estar descumprindo a hipótese de proteção à mulher no âmbito internacional. Isso aconteceu no caso do episódio famoso da Maria da Penha, né? Uma mulher que foi vítima de agressões praticadas pelo seu ex-cônjuge e que nessas agressões ele teria deixado ela praticamente paraplégica. Eu, salvo engano, ela ficou paraplégica. E buscaram a proteção à mulher e perceberam que era uma proteção extremamente deficiente. Veio a Lei Maria da Penha, então, e existem alguns pontos que a gente precisa pontuar com relação a ela. O primeiro ponto muito importante é que a Lei Maria da Penha só tipifica um único crime. Que crime é? O crime de descumprimento de medida protetiva. Isso porque essa lei ela veio com o objetivo não de estabelecer sanções. As sanções são as do Código Penal e as sanções são as previstas em legislação especial, normalmente. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela traz mecanismos de proteção e assistência à mulher vítima de violência doméstica. Eu vou pontuar algumas questões interessantes, agora já entendido o que traz a lei, quem pode ser o objeto dessa proteção. A gente pode ter como objeto dessa proteção a mulher, e mulher sob uma perspectiva de gênero. Então, a vítima da violência doméstica é a mulher sob uma perspectiva de gênero. Quando a gente fala da mulher sob uma perspectiva de gênero, significa dizer que é a mulher cis, a mulher que biologicamente nasce mulher. Mas, recentemente, a jurisprudência também incluiu como vítima a mulher trans. Quem é a mulher trans? Mulher trans é aquela pessoa que socialmente se identifica e se enxerga como mulher. Essa é a mulher trans, também é objeto de proteção da Lei Maria da Penha. Mas não apenas esse detalhe importante. Eu tenho percebido que muitos vêm me perguntar quem pode ser o agressor. Repara, em primeiro lugar, quando fala da Lei Maria da Penha e violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente pensa em agressor homem. Não necessariamente o agressor precisa ser um homem. No âmbito da proteção da Lei Maria da Penha, o agressor ou agressora, sim, porque o que você vai olhar é a circunstância pela qual aquela violência aconteceu. Então, eu posso ter como sujeito ativo praticante de violência como sendo homem ou mulher, desde que se encaixe em algumas hipóteses também trazidas pela lei, que são aquelas pessoas que se encontram em âmbito doméstico. Então, você tem uma prima que veio morar com você. Ou você tem a tua empregada doméstica que trabalha com você e vai à sua casa todos os dias. E você pratica uma das formas de violência enumeradas pela Lei Maria da Penha. Repara, nesse caso, se você vier agredir essa mulher, você vai ser enquadrado nas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, nas hipóteses de proteção da Lei Maria da Penha e algumas restrições a alguns benefícios que o Código Penal traz e a Lei Maria da Penha prevê. Então, você não pode ter, nesse caso, você tem que raciocinar que, no âmbito da agressão, agressor ou agressora, porque vítima é mulher e mulher pode ser mulher cis ou mulher trans. Então, no ambiente doméstico, que ambiente é esse? É dentro da tua casa. Então, você pode ter empregados, parentes, amigos. Segunda hipótese, no âmbito da família, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, afins, padrasto, madrasta. Então, você pode levar para esse enquadramento também essas pessoas. Muito curioso, uma vez um processo que eu trabalhei em que a gente tinha como agressora a sogra e a nora.
Então, a vítima era a nora e a agressora era a sogra. Olha que curioso. Nesse caso, houve uma medida protetiva que foi aplicada exatamente por conta da questão que envolve a violência doméstica no âmbito da família. E as relações íntimas de afeto. As relações íntimas de afeto, elas podem acontecer tanto quanto casamento, namoro, casos que a pessoa tenha, desde que, obviamente, aquilo não seja algo esporádico. Então, toda relação íntima de afeto também vai trazer no âmbito da proteção da Lei Maria da Penha. A gente tem que lembrar que aqui a gente está olhando a mulher como sendo uma vítima, uma vez que a Lei Maria da Penha funciona como uma situação de ação afirmativa. O objetivo das ações afirmativas vem a ser tentar corrigir discriminações pretéritas. Então, a gente aplica, nesse caso, a proteção da Lei Maria da Penha. Bom, visto quem pode ser agressor, quem pode ser vítima, agressor ou agressora, visto quem pode ser vítima, aonde isso pode se desdobrar, a gente sabe que existem 5 formas de violência que a Lei Maria da Penha está prevendo. A gente tem a violência física, a violência patrimonial, a violência moral, psicológica e sexual. Então, importante você mentalizar que essas formas de violência independem de tipificação penal. E isso vai acontecer justamente porque a Lei Maria da Penha ela não é uma lei penal. Olha o que eu falei bem no iniciozinho. A Lei Maria da Penha é uma lei de caráter híbrido. Como ela é uma lei de caráter híbrido e ela não traz praticamente crimes nela, a gente pode trazer hipóteses de violência que não necessariamente sejam tipificadas, mas que venham a autorizar a proteção da incidência da Lei Maria da Penha. Então, a gente identifica como sendo essa lei de forma híbrida, como tendo uma incidência híbrida, eu posso ali trazer tudo para ser julgado no âmbito da vara de violência doméstica. A gente vai perceber que na incidência dessa lei existem algumas circunstâncias muito interessantes que podem ser cobradas de você. A primeira situação que a gente está identificando, que eles gostam muito de cobrar, é com relação à incidência do que dispõe o artigo 41 dessa lei. O artigo 41 esclarece para você o seguinte: não se aplica a Lei 9.099 em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Olha só, não se aplica a Lei 9.099. Significa dizer que nenhuma medida despenalizadora, ainda que aquela infração seja de menor potencial ofensivo, vai poder ser aplicável no âmbito da Lei 9.099. Então, quem julga? Juizado de violência doméstica familiar contra a mulher ou vara de violência doméstica familiar contra a mulher. É quem julga. Que situações a gente vai identificar, então, que eu não aplico a Lei 9.099? Primeira situação, os crimes de lesão corporal leve e culposa serão de ação penal pública incondicionada quando praticados mediante violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, veja, os crimes de ação penal pública incondicionada serão de lesão leve e culposa. Por que isso acontece? Porque quando a gente está no âmbito da lei, na Lei 9.099, a Lei 9.099 instituiu a ação penal no âmbito da lesão leve e culposa. Originariamente, no Código Penal, a ação penal da lesão leve e da lesão culposa eram caracterizadas como ação penal pública incondicionada. E isso mesmo, se você for olhar lá no seu Código Penal, não tem nada referente à ação penal com relação a esses delitos. Se não tem nada, eu teria que aplicar a regra. A Lei 9.099, quando chegou, ela trouxe, então, a previsão da condição de procedibilidade, que é a representação nos delitos de lesão leve e nos delitos de lesão culposa. Isso está lá no artigo 88.
A partir do momento que a Lei Maria da Penha, no artigo 41, diz que não se aplica a Lei 9.099, nada dela. Logo, delitos de lesão leve e delitos de lesão culposa praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher serão de ação penal pública incondicionada. Por que eu estou frisando bastante isso? Eu estou frisando bastante isso porque eu não estou dizendo que não cabe ação penal pública condicionada à representação no âmbito da violência doméstica. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a lesão leve e lesão culposa serão de ação penal pública incondicionada. Mas um crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação? É. No âmbito da violência doméstica, é de ação penal pública condicionada à representação? É. Mais uma observação interessante que a gente tem a fazer. Crime de perseguição é crime de ação penal pública condicionada à representação. Se o crime de perseguição é de ação penal pública condicionada à representação, no âmbito da violência doméstica também é. Porque a ação penal dele não foi instituída pela Lei 9.099. E aí, como a gente falou de representação, é importante a gente falar sobre a retratação da representação. Porque no âmbito da Lei Maria da Penha é diferente do que traz o Código de Processo Penal. O artigo 25 do Código de Processo Penal esclarece que quando a gente está diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação, é possível que haja a retratação da representação até o oferecimento da denúncia. Enquanto não for oferecida a denúncia, quem oferece a denúncia? O MP. Então, enquanto não for oferecida a denúncia, eu posso ter a retratação da representação, regra geral do 25 do CPP. Só que o que a Lei Maria da Penha traz? A Lei Maria da Penha traz o seguinte: se eu estou diante, e isso está lá no artigo 16, de um crime de ação penal pública condicionada à representação, estando diante desse tipo de crime, se a vítima quiser se retratar da representação, como assim? Se a vítima quiser voltar atrás, ela querendo se retratar da representação, ela pode? Pode. Só que ela pode numa situação diferente, numa circunstância diferente, até o recebimento da denúncia. E ela tem que se manifestar tácita ou expressamente esse desejo para que seja designada uma audiência, para o juiz, então, decidir se vai receber ou não a denúncia. Então, olha que pegadinha. Se você está no âmbito da Lei Maria da Penha, você vai lembrar que, em se tratando de retratação da representação, ela pode, desde que ela faça, vamos dizer, um aviso, né, dessa retratação e o juiz não tenha recebido a denúncia. Ele vai designar a audiência e aí ela vai poder se retratar, ele vai se decidir com relação a isso. Isso é para evitar que a mulher seja coagida e ela venha a, como eles falam, né, retirar a queixa, e você não vai falar isso, né? Então, que ela venha retirar a queixa, ou melhor, voltar atrás daquela representação, exatamente porque ela foi coagida. Então, o propósito é evitar que ela desista de processar, porque muitas vezes a gente sabe que, em razão de uma situação de violência, o que chegou numa violência psicológica, um dia pode se transformar num feminicídio. Existe um outro ponto importante no âmbito da Lei Maria da Penha, que é com relação à desnecessidade de coabitação. Ou seja, a gente falou aonde pode acontecer as hipóteses de violência. Então, a gente disse que as hipóteses de violência podem ser no âmbito doméstico, da família ou em relações íntimas de afeto. E o que é interessante, nenhuma delas a gente tem a exigência de coabitação. E aí a gente vai estar no âmbito da súmula 600 do STJ, entendimento sumulado. Cláudia, mas precisa de súmula? Precisa. Por quê? Porque a lei só falava da desnecessidade de coabitação quando a gente estivesse diante de relações íntimas de afeto.
Mas com relação ao âmbito doméstico e ao âmbito da família, a lei não fala nada. Por isso, a necessidade da súmula para esclarecer sobre a desnecessidade de coabitação nas 3 hipóteses. A gente vai ter também um outro ponto importante, que é a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Então, eu não posso ter essa substituição quando eu me encontrar no âmbito da violência doméstica. Como é que funciona uma aplicação de pena? E aí, isso é extremamente relevante para você entender a mecânica e a forma de defesa que você entra. Então, a mecânica qual é? O juiz aplica a pena, observando os critérios do artigo 68 do Código Penal. Ao aplicar a pena, ele vai fixar um regime inicial de cumprimento dessa pena. Ao fixar o regime inicial de cumprimento dessa pena, o juiz, então, vai verificar se pode substituir essa pena por restritiva de direitos. Sendo possível, é direito subjetivo do réu a substituição. Os requisitos estão lá no artigo 44 do Código Penal. Se não for possível a substituição, o juiz, então, vai analisar o cabimento do sursi. O que é o sursi? Suspensão condicional da pena. O que a Lei Maria da Penha proíbe? A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. A Lei Maria da Penha impede que haja uma aplicação exclusiva de pena de multa, mas ela não fala nada com relação à suspensão condicional da pena. Pode ter? Pode ter sursi. Então, não há vedação ao artigo 77. E como não há vedação ao artigo 77, como eu não tenho vedação ao sursi, pode, sim, haver sursi. Mas não confunda suspensão condicional da pena com suspensão condicional do processo. Quando a gente fala de suspensão condicional da pena, olha o que é óbvio que está sendo suspenso: a pena. A suspensão condicional da pena é um benefício no âmbito da execução da pena aplicado na sentença. E os requisitos aparecem no artigo 77 do Código Penal. A suspensão condicional do processo é uma medida despenalizadora, prevista no artigo 89 da Lei 9.099. Esse benefício não pode ser aplicado quando você estiver diante de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, eu não posso ter suspensão condicional do processo. Por quê? É um benefício que está lá na 9.099. E, para finalizar, quando nós falamos da Lei 9.099 da não incidência, repara, falamos que não dá para ter suspensão condicional do processo, falamos no âmbito da ação penal, não posso ter transação penal. E o artigo 28A do CPP, quando criou o acordo de não persecução penal, proibiu a incidência do acordo de não persecução em hipóteses de violência doméstica. Mas, nesse caso, violência tanto contra homem, assim como contra a mulher. Então, atente a isso. Acordo de não persecução penal do artigo 28A do CPP, ele proíbe a incidência desse acordo de não persecução quando for caso de violência doméstica. E aí, não só com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, mas todas as formas de violência doméstica.